Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. E agora, neste vídeo aqui, eu quero conversar um pouco com vocês sobre um tema que muita gente me pergunta, muitos me consultam, né, me mandam mensagens e alunos também me questionam, que é a criolipólise. A criolipólise serve para tratamento de obesidade, a criolipólise é segura, a criolipólise traz resultados imediatos, quanto eventualmente traz de resultado, quanto ocorre de redução de medidas ou não ocorre, né, com a utilização da criolipólise, ela é segura, tem algum efeito colateral? Vamos discutir um pouco, né, desse conjunto de questionamentos que muitos me fazem aí em relação à técnica da criolipólise para redução de gordura corporal. Vamos entender, então, mais sobre a criolipólise. Então, atenção, gente, em primeiro lugar, quando a gente fala, né, em criolipólise, o que é efetivamente a criolipólise? Então, a criolipólise, crio, né, vem de frio, de gelo. Então, a criolipólise significa isso aqui, é uma técnica não invasiva de resfriamento localizado do tecido adiposo. E agora é um ponto importante, do tecido adiposo subcutâneo. Então, eu já quero só parar um pouco aqui da definição, que isso já mostra muito da criolipólise. A criolipólise é uma técnica que tem algum tipo de efeito sobre a gordura subcutânea. Portanto, tecido adiposo visceral não é de maneira alguma influenciado pela criolipólise. Portanto, não vai promover essa técnica reduções marcantes de gordura em indivíduos, por exemplo, que têm um quadro de obesidade central e com alto nível de depósito de gordura visceral, e também isso tende a não promover grandes alterações, por exemplo, em quadro clínico do ponto de vista de perfil inflamatório, tem bastante vídeo aqui falando sobre isso, porque a gordura adiposa visceral é a que mais produz as citocinas pró-inflamatórias. Desculpem, e a criolipólise atua essencialmente e exclusivamente sobre a gordura subcutânea. Então, isso já responde alguma coisa do que muita gente me questiona em relação à criolipólise. Então, olha só, a gente promove um resfriamento local. Eu já vou mostrar como é essa técnica aqui, tem algumas imagens dos equipamentos, um resfriamento do tecido adiposo subcutâneo, resfriamento localizado. Esse resfriamento induz um quadro de paniculite, né, que é denominado de paniculite fria localizada. É um quadro de inflamação nos adipócitos subcutâneos, no tecido adiposo subcutâneo. Essa é uma paniculite fria. Que vai levar a essa paniculite, esse quadro de inflamação, vai levar a uma morte desses adipócitos por apoptose. Então, essa paniculite, essa inflamação dos adipócitos é seguida de morte adipocitária por apoptose, então induz uma apoptose adipocitária, e, obviamente, se eu tenho uma apoptose, uma morte dessas células adiposas no tecido adiposo subcutâneo, eu tenho uma consequente redução do tecido adiposo subcutâneo localizado naquele ponto estritamente onde foi utilizado, né, o equipamento para promover um resfriamento. Então, essa é a ideia. Em geral, o que a literatura mostra, eu já vou antecipar aqui alguma coisa, de onde vem essa técnica. Isso foi por conta de se descobrir lá atrás, a gente foi nos anos 60, que o tecido adiposo ele é mais sensível às baixas temperaturas e tem, então, essa resposta, né, dessa paniculite muito, com temperaturas muito maiores, né, ele é muito mais sensível à temperatura menor do que, por exemplo, os demais tecidos, a derme, a epiderme, a hipoderme. Então, esse resfriamento lesa o tecido adiposo, mas não traz, né, comprometimento para os demais tecidos da pele, a derme, a epiderme, porque elas são menos sensíveis. Nós já vamos ver essas temperaturas. Então, as temperaturas que são utilizadas com o equipamento, elas são temperaturas que levam à lesão, né, e esse quadro de paniculite fria estritamente nos adipócitos, porque eles se mostraram células mais sensíveis às baixas temperaturas, sendo, portanto, influenciadas por essas baixas temperaturas, sem prejuízo para o tecido dérmico, né? Para a derme, para a epiderme, para a hipoderme.
Maravilha? Então, essa é a técnica. Resfriamento da gordura, congelamento da gordura, que já acontece por volta de mais ou menos 10 graus Celsius positivo no tecido adiposo subcutâneo. Então, o congelamento dessa gordura que leva a uma paniculite, a uma resposta inflamatória, seguida, né, de aumento da apoptose desses adipócitos e, obviamente, perda deles e redução do tecido adiposo subcutâneo. Portanto, é uma técnica que atua estritamente no tecido adiposo subcutâneo. E aí, obviamente, isso também não é para tratamento de obesidade. Nós vamos ver o quanto tem de perda média de tecido adiposo e de medidas. A criolipólise definitivamente não é uma técnica voltada a tratamento de obesidade, principalmente obesidade central visceral. Não é. Ela é uma técnica muito mais, portanto, de um tratamento estético. E além dessa questão da gordura, desculpe, da inflamação, esse é o principal aspecto que leva à apoptose e à redução do tecido adiposo subcutâneo local. Também tem outros dois aspectos que estão aqui presentes nessa indução da apoptose adipositária e, portanto, na redução do tecido adiposo. Em função de você fazer esse resfriamento, você diminui, né, promove um nível altíssimo de vasoconstrição, e quando você termina, né, a aplicação ali das temperaturas mais frias, você tem um retorno, né, da temperatura e uma vasodilatação. E isso determina um alto nível de fluxo, de reperfusão, quer dizer, do fluxo retornar para essa região adipositária. Esse processo de reperfusão, e quanto mais rápido for isso, depois eu vou mostrar aqui nos próximos slides aí, o quanto a massagem também pode aumentar essa reperfusão, por trazer, retornar mais rapidamente a temperatura local. Isso leva a essa reperfusão. Isso tem bastante estudo, não é, com reperfusão, não é só nessa questão da criolipólise. A reperfusão, né, a obstrução do fluxo com alto nível de reperfusão imediata leva a um aumento da produção de espécies reativas de oxigênio local, os radicais livres e também de algumas enzimas proteolíticas, essas caspases, e isso leva também a essas espécies reativas de oxigênio. As caspases levam também no tecido adiposo a essa apoptose adipocitária. Então, isso aqui é um aspecto a mais, além dessa inflamação, dessa paniculite, que também aumenta a apoptose em função da aplicação de temperaturas, né, mais frias, extremamente frias, localmente. E também um outro aspecto que leva a esse aumento da apoptose, porque também contribui com o aumento da resposta inflamatória, é que o fato de ocorrer esse resfriamento dos adipócitos leva à cristalização deles e muda a morfologia da célula adiposa. E muitas dessas células, após esse resfriamento, atingem uma forma, uma morfologia, que é aquela morfologia, uma forma fractal. Elas começam a se repetir, né? A morfologia vai se repetindo. Em função desse resfriamento e essa forma fractal, né, que os adipócitos assumem, eles passam a não ser mais reconhecidos pelas células imunes. E isso leva a um aumento da resposta inflamatória local e à apoptose dessas células. Portanto, também um outro fator, né, essa forma fractal que é assumida pelos adipócitos em função do resfriamento, isso também é um outro aspecto que leva ao aumento da inflamação local e também da apoptose em redução dessa gordura. Então, para a gente fechar esse entendimento inicial do que é a criolipólise, ela fundamentalmente se utiliza, portanto, de um resfriamento dos adipócitos subcutâneos para induzir essa resposta inflamatória por quaisquer desses mecanismos, na verdade, né, pela soma desses três mecanismos em si. Então, a gente entende que no tratamento da criolipólise, a resposta inflamatória ela é inerente e necessária à técnica da criolipólise. Entendam uma coisa agora, e isso é fundamental entender. Essa resposta inflamatória já se inicia por volta de mais ou menos 24 a 72 horas e ela pode perdurar até por aproximadamente 30 dias ou mais. Normalmente, por volta, atenção nisso, por volta de 14, 15 dias depois da intervenção do tratamento, da utilização da criolipólise, essa resposta da apoptose e da paniculite, ela atinge o ápice dela, por volta de mais ou menos 2 semanas, 14, 15 dias após o tratamento. Entre 14 e 15 dias, até aproximadamente 30 dias, então se tem o ápice dessa apoptose, né, o ápice da paniculite, você tem uma inflamação crescente nesse período. Entre 14, 15 a 30 dias, o processo inflamatório
está muito mais alto e ele se faz fundamentalmente agora pela presença de células fagocitárias, principalmente os macrófagos, as células mononucleares. Então, você tem um alto infiltrado aqui dos macrófagos, e nesse momento, entre 14 e 30 dias, começa então o processo de fagocitose, o processo de limpeza desses adipócitos que foram aí, então, né, que estão exibindo essa apoptose. Isso significa dizer o seguinte: muita atenção nessa questão. Por esse time dessa resposta de paniculite e por esse time da resposta inflamatória, após 30 dias que nós começamos a ter uma redução da inflamação local, das células inflamatórias, e também uma redução do número de adipócitos. E a partir daí, então, de mais ou menos 30 dias, é que começa a haver, então, uma redução inicial do número de adipócitos. E é aí que começa a se expressar, ainda timidamente, começam a se expressar os primeiros resultados em relação à redução da massa adipositária, da massa gorda, do tecido gorduroso ali. A partir disso, entre 60 até 120 dias, é que se expressa efetivamente uma redução mais marcante do tecido adiposo localizado. Portanto, os resultados levam em torno de 60 até 120 dias para se expressar efetivamente. Normalmente de 3 a 4 meses para se expressar o maior resultado em termos de redução de adipócitos. O que já responde um outro aspecto aqui, uma outra pergunta para nós. Criolipólise, qual o tempo do resultado? No mínimo 2 meses para se observar algum resultado um pouco mais significante. Mas, em geral, 3 a 4 meses. Portanto, se você tem pressa para uma redução, né, local de adipócitos, né, de gordura subcutânea, a criolipólise não é o tratamento indicado. Ela leva mais tempo, em geral, de 3 a 4 meses para os resultados, podendo demorar até mesmo 6 meses para se evidenciar, né, o maior nível de redução da gordura subcutânea. Pronto, isso é a criolipólise. E é assim que ela é feita. Aqui estão alguns tipos de equipamentos, uma espécie de um copo aqui, ó, em que faz uma sucção, né, do tecido da pele, né, faz uma sucção aqui, e a partir aqui, ó, dessas placas que tem aqui do lado, é que se promove aqui nessa porção da pele, né, que foi puxada, e do tecido adiposo subcutâneo que vem junto, é a partir disso aqui que se faz o resfriamento do tecido adiposo nessa região. Obviamente, no tratamento, nós já vamos ver o tempo aí e tal, pode fazer nessa região aí no outro ponto, o que vai acontecer é a redução somente nesse ponto em que foi feito o resfriamento. Por isso que, em geral, às vezes, numa sessão, você faz vários locais para ter, né, uma possibilidade. Eu quero fazer na região abdominal. Às vezes tem que fazer dois momentos ali, em 2 pontos, porque nem sempre o equipamento consegue abranger toda a área necessária para a redução da gordura. Então, aqui está o exemplo aí de como ela funciona. Faz uma sucção aqui da pele, vem todo o tecido adiposo subcutâneo, e a partir daqui, né, com essas placas aqui de resfriamento, faz aqui o resfriamento no interior dessa região de todo esse tecido adiposo que foi sugado aqui para dentro do equipamento. Então, esse é o esquema aí do tratamento e da técnica da criolipólise. O Cássio, qual é o resultado? O que se espera? Olha só, e aí tem alguns estudos aqui, mas é um resumo do todo. Em geral, ó, estudo de 2020, com 200 e tantos pacientes, 400 áreas tratadas, alguns indivíduos fazem 2, 3 áreas, e uma redução, depois de 3 a 4 meses, uma redução de mais ou menos 20% do tecido adiposo subcutâneo, em técnica de adipometria, antes e depois, fazendo com adipômetro, né, o compasso lá, o adipômetro, e em ultrassonografia, por imagem de ultrassom, pela espessura da gordura subcutânea, uma redução de 22%. Normalmente, o que se tem na literatura é mais ou menos isso mesmo. Uma redução em torno de 3 a 4 meses, podendo até em torno de 6 meses, uma redução média do tecido adiposo subcutâneo em torno de 20%. O que significaria isso em termos de medida? Se o indivíduo tem, por exemplo, no abdômen, 20 milímetros de espessura, né, da dobra abdominal, tem 20 milímetros, se tem uma redução em torno de 20%, vai reduzir mais ou menos
3, 4, no máximo, aí uns 5 milímetros, de 20 para 15, 16, 17 milímetros. Na região do braço, na região interna da coxa, se faz no flanco, né, no culote, pode ser que reduza 2 milímetros, 3 milímetros. É normalmente isso, em termos absolutos, que a gente tem de redução. Em torno de 2, 1, 2, 3, 4, até eventualmente 5 milímetros em alguns pontos, né, de gordura, milímetros de gordura, de espessura, né, da gordura subcutânea. Isso tudo medido ou por adipometria ou por ultrassonografia. E aí um estudo aqui de 2014, de uma revisão, o autor mostra isso, uma redução média, né, de até 25%. E o que é interessante é que 80% a 85% de quem é submetido à técnica da criolipólise, os pacientes, né, os clientes, demonstram satisfação, demonstram estar satisfeitos ou muito satisfeitos com os resultados. A maioria se mostra satisfeito, em torno de 60% responde lá satisfeito, em torno de uns 20%, em grande parte dos estudos, se mostra muito satisfeito com o resultado. E aí um ponto, eu vou mostrar esse aqui antes, é um trabalho aqui brasileiro, que está aqui acima de mim, olha, de 2015, mostrando justamente isso, ó, várias regiões no abdômen, região interna da coxa, na região do joelho, a gordura, né? Subcutânea localizada nas mamas, pré-axilar e tal, e o nível de redução, né, de gordura. Ó, no abdômen, foram 2 pontos aqui, uma reduziu em torno de quase 40% e o outro em torno de 15%. Numa média, você vê aqui, e normalmente vale a pena até falar sobre isso. Grande parte dos estudos que comparam os resultados em vários pontos, né, em vários locais, né, na coxa, no abdômen, no braço, no tronco, a região que normalmente apresenta um pouco mais de redução é a região abdominal. E, em segundo lugar, a região dos flancos, né, que também apresenta uma redução. Mas, em geral, na média, em torno de 15 a 20, excepcionalmente 25%, e aqui um resultado um pouco interessante. Mas vejo que na maioria deles há uma redução até menor do que 12 a 15%, 8, 5, 10%. E depende da região mesmo. A resposta não é a mesma em todos os pontos de deposição de gordura subcutânea. E aqui um estudo interessante, 2014, em que os autores viram uma associação entre a criolipólise e a massagem. Quando se fez a massagem, houve uma potencialização do efeito da criolipólise sobre a redução de gordura subcutânea, de gordura local subcutânea. Provavelmente por quê? Por conta daquela questão da reperfusão e o aumento, né, de espécies reativas de oxigênio e também das enzimas proteolíticas, as caspases. Por quê? Na medida que você faz a massagem, logo depois da aplicação da crioterapia, você tem um aumento da reperfusão, um maior nível de reperfusão, e, portanto, um aumento muito maior, né, da produção de espécies reativas de oxigênio. Então, você gera um quadro, né, de apoptose muito maior. Então, isso aqui é uma questão interessante e alguns centros utilizam essa estratégia. O ponto fundamental é que todos esses estudos mostram, nesses níveis de redução local da gordura subcutânea, os principais resultados, os melhores resultados em torno de 60 a 120 dias. Então, para a maioria desses estudos, as reduções, né, se mostram evidentes entre 3 a 4 meses. De novo, não tenha pressa, porque o time da criolipólise é mais ou menos esse mesmo. O procedimento, como é feito? Assim, em geral. Então, a temperatura que se utilizam aquelas placas ali para promover o resfriamento e para gerar o quadro de paniculite ali no tecido adiposo subcutâneo, são temperaturas nas placas, temperatura externa em torno de -5 até -15 graus Celsius. Essas temperaturas têm induzido naquela porção de tecido adiposo que é sugada, leva a temperatura ali no tecido adiposo desde 0 graus, 5 graus positivos, até mais ou menos 10 graus positivos a temperatura no tecido adiposo. Em geral, ela tem mesmo que ficar abaixo de 10 graus positivos lá no tecido adiposo, porque é em torno disso que a gente tem o congelamento, mais do que isso, né? Mais do que 10 graus Celsius. No tecido adiposo, a gente não tem o congelamento adipositário e não induz aquela condição de paniculite, de resposta inflamatória. Os tempos de aplicação ali, né, do equipamento das placas e de resfriamento em cada área são normalmente em torno de 30 a 60 minutos. Quando a pessoa vai fazer em mais áreas, em geral, as clínicas adotam tempos em torno de 30 a 40, 45 minutos, porque a literatura mostra resultados, né, efetivos
desde 30 até 60 minutos de uma única aplicação. Esse é um ponto importante. O Cássio, pode fazer mais aplicações na mesma área? Pode fazer várias áreas no mesmo dia. Por isso que, em geral, às vezes, né, se vai fazer mais áreas, o tratamento dura aí 3, 4, 5, 4 horas, 3, 2, 3, 4 horas, dependendo da quantidade de áreas que for fazer. Na mesma área, não pode fazer duas aplicações. A periodicidade que se recomenda é em torno de 2 a 3 meses de aplicação na mesma área. Algumas clínicas chegam a fazer 30 dias, faz aqui no abdômen, 30 dias, faz de novo para potencializar o resultado. A recomendação geral é espere, não precisa fazer com 30 dias depois na mesma área. Por quê? Porque em 30 dias você ainda não vai ver os resultados. E aí é um pouco da ansiedade. Não, eu fiz, mas ó, não deu resultado ainda, então é bom fazer outra sessão agora com 30 dias depois, porque isso melhora o resultado. Não é necessariamente dessa forma. Por quê? Porque os resultados podem aparecer depois de 3 a 4 meses. Você fez uma sessão a mais e teria efetivamente o mesmo resultado. Alguns estudos até mostram um pouco mais de redução, mas ninguém recomenda com 30 dias. Recomenda-se em torno de 2 a 3 meses para fazer uma reaplicação. Por quê? Porque aí você já viu alguma coisa do resultado mais verdadeiro, mais real. Se for necessário para ter uma redução um pouco maior, aí faz-se outra aplicação da crioterapia naquele mesmo local. E tem estudo mostrando isso, corroborando essa questão, tem estudo que mostra resultados discretos de redução da gordura, né, local, com 45 dias depois do procedimento, e resultados marcantes, olha só, 6 meses após. E alguns indivíduos levam mesmo um pouco mais de tempo, porque isso depende da própria resposta inflamatória individual, né, e do quadro de apoptose em si. Portanto, não tenha pressa para uma segunda aplicação. A gente não recomenda isso com menos de 2 meses, idealmente entre 2 e 3 meses, se for o caso, mas não tenha pressa. A grande questão que envolve a criolipólise é isso: não tenha pressa para os resultados e, portanto, não tenha pressa para uma segunda aplicação, né, do tratamento, da terapia na mesma área, na mesma região, porque pode ser que os resultados para você apareçam só com 4 meses depois. E aí, com 2 meses, a ansiedade já bateu, foi lá, fez outra sessão e no final das contas, já teria o mesmo resultado se tivesse um pouco mais de paciência, de calma, menos ansiedade. Por quê? Porque a criolipólise se mostra, em termos de resultado, por volta de 3 a 4 ou até 6 meses. Então, não tenha pressa para uma segunda aplicação na mesma área. Por fim, caso tenha efeitos colaterais, em geral, não. Muito do que se hipotetizava é que, por conta dessa apoptose celular, poderia isso interferir com o perfil lipídico, triglicerídeo, colesterol total, HDL, LDL, mas a maioria dos estudos, né, não mostra alteração dos lipídios plasmáticos, portanto, do perfil lipídico. Isso não significa, então, um risco maior de uma condição, por exemplo, de dislipidemia. Também vários estudos têm analisado a função hepática em si, alguns marcadores hepáticos que também não têm mostrado alteração, a bilirrubina, a fosfatase alcalina, aspartato aminotransferase, alanina aminotransferase, com alguns dos marcadores de função hepática, não têm mostrado alteração, também sem alterações na pele. De vez em quando alguém faz procedimento que não é o adequado, não é o correto, então procure uma clínica adequada, e aí pode ter queimadura na pele, mas isso só acontece se o procedimento não seguir exatamente o protocolo, portanto, procure um local, obviamente, altamente preparado para isso, né, com profissionais qualificados. Em geral, o que se tem um pouco mais aí de relato, né, de efeitos colaterais, né, eritema, aquela vermelhidão na pele, né, alguma coisa de dormência ou uma hipoestesia, até perda um pouco de sensibilidade local, um edema, mas em geral esses efeitos se resolvem, né, sem nenhum tipo de intervenção, né, em 99% dos casos, sem nenhum tipo de intervenção, em algumas horas ou dias, aí no máximo em torno de uma semana, 2 semanas. Na maioria dos casos, isso tudo se resolve, principalmente o que pode perdurar um pouco mais é o eritema, um edema, mas em geral a dormência, em algumas horas ou 2 dias, isso também se resolve. Então, esses são alguns dos efeitos mais colaterais mais presentes, mas que também não trazem grande risco e se resolvem, em geral, espontaneamente, sem a necessidade de um tratamento ou de uma intervenção. Maravilha, isso é o que nós tínhamos aqui para falar da criolipólise. Espero que tenha ficado claro, espero que tenha resolvido, né, as dúvidas aí de muitos que me consultam sobre isso, e quem ainda não me consultou e tinha algumas dúvidas,
Espero que esse vídeo contribua aí para um melhor entendimento do que é a criolipólise. Maravilha, espero que tenha gostado. Então, deixa aí a sua curtida, deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, recomende o vídeo, recomende o canal para os conhecidos de vocês, faça parte aí, convido, né, a fazer parte aqui também no nosso clube de membros e espero revê-lo nos demais vídeos aqui do nosso canal. Muito obrigado.